Voltamos, pessoal. Maravilha, todos aqui presentes. E tenho certeza que vocês estão gostando desse curso. Esse curso tem muitas informações, grande valia para vocês. A gente traz um pouquinho da fitoterapia, da suplementação esportiva para a prática clínica de todos nós, você que está nos assistindo. E que tenho certeza que viu várias substâncias já que o Rodrigo já mostrou, que vocês não conheciam, né? Substâncias que já tinham evidência e que vocês tinham dúvida. A gente está tentando acompanhar as dúvidas de vocês ali no YouTube. O que eu falei mais cedo do link do QR Code da Masterclass, eu vou falar de novo depois do almoço com vocês, vou explicar melhor, tá? Então, eu vou fazer uma aula aqui que eu tenho grande admiração pelo tema, né, que é ganho de massa muscular e manutenção de massa muscular. Acredito que esse é um ponto super importante também. Porque eu, obviamente, vocês estão me vendo aqui de terno e gravata, né? Sou médico, endocrinologista médico do esporte, mas eu tenho um passado aí que me condena, eu fui ciclista profissional há muitos anos, então eu posso falar para vocês com grande propriedade que eu passei grande dificuldade, tanto na parte de suplementação, durante grande parte da minha trajetória, da minha carreira, e participei de inúmeros eventos a nível mundial, e tive contato também, obviamente, com drogas ilícitas, suplementos, doping, né? Participei de tudo isso, nunca fui pego no doping, mas já tive contato com isso, já tive pessoas me oferecendo, enfim. E isso fez parte da minha vida como atleta e depois, obviamente, como médico especialista, eu pude ver a fundo exatamente o que. Se eu tivesse tido uma suplementação e um acompanhamento correto de um profissional em determinada fase da minha carreira, talvez eu tivesse aí melhores resultados, né? E a gente observa, especialmente nos esportes de endurance, como ciclismo, corrida, onde há um grande catabolismo e uma perda da massa muscular. Então, essa perda da massa muscular, ela acontece de fato. E muitas pessoas acham que quem mais usa esteroide anabolizante é fisiculturista. Errado, quem mais usa esteroide anabolizante é atleta de endurance, ciclista, corredor, né? Então esse é um grande problema. E a gente tem que traçar estratégias nutricionais e suplementares para a gente poder preservar essa massa muscular. Então eu vou falar um pouquinho mais com vocês aí, claro, trazendo agora um pouquinho da prática clínica, né? Então vocês já tiveram muita aula aí falando dos suplementos, né? Falando dos estudos. Eu vou trazer um pouquinho da prática para a gente poder discutir. Isso é um caso real de um paciente, 25 anos, um atleta amador de crossfit, relata fadiga extrema, dificuldade de ganho de massa muscular, mesmo com ajuste nutricional e treino otimizado. Sem histórico familiar de doenças, queixas principais, fadiga matinal e falta de ar e falta de força durante o treino. Ao ser questionado, afirma que treina 130 minutos, 5 vezes por semana. Então tem um treino muito intenso. E, eventualmente, esquece de se alimentar antes do treino. Esse paciente, tenho certeza que muitos de vocês aqui já tiveram no consultório, é aquele paciente que diz para você que ele faz tudo certo, que ele segue tudo direitinho, mas no fundo ele faz tudo errado. E ele esquece de tomar, inclusive, os suplementos. Você descobre na hora que você pede para ele trazer. Eu faço muitos pacientes. Falo assim, na próxima consulta você traz os suplementos todos que eu te prescrevi, você vê que um poste é mais vazio que o outro, um suplemento ele não usou. Então, super comum. Eu acho que de cara, se a gente vê um homem jovem com fadiga extrema e dificuldade de ganho de massa, mesmo realizando um treinamento de crossfit, que é uma modalidade onde você tem um componente, né, de endurance, também de força, e tem um componente também aeróbico importante, a gente tem que ficar atento para ver o que está acontecendo. Vocês concordam comigo que o volume de treino dele é alto ou baixo? É um volume alto de treino, 130 minutos, 5 vezes por semana. E aí o nosso atleta está aí, para vocês darem uma olhadinha. Ele tinha uma composição corporal adequada, né? Vocês podem ver aqui que ele tinha uma cintura de 82,5, uma cintura abdominal adequada. A gente sabe que os valores de cintura mudaram, né? Para homens menor que 90 e para mulheres menor que 80. A gente fez também o gráfico de composição corporal, percentual de gordura de 18%. Lembrando a vocês, né, que os homens têm de 10 a 20 e as mulheres... Depende da faixa etária, obviamente, mas a média é essa, de 18 a 28 nas mulheres e 10 a 20 nos homens. E eu trouxe aqui um pouquinho do exame de sangue. Para quem está nos assistindo em casa, que não entende muito de exame de sangue, é só para mostrar, na verdade, que ele é um paciente saudável. Ele é um paciente jovem, tem um hemograma normal, uma hemoglobina normal, ele tem células de defesa normais, ele tem plaquetas normais, né? Então, exames básicos aí para vocês darem uma olhadinha. Aqui o TSH, que é o hormônio tiroestimulante, mostrando que tinha uma função tiroidiana normal, né? A gente sabe que o hipotiroidismo gera fadiga intensa, então é importante a gente analisar. E pedimos também aqui os níveis dele hormonais. E a gente se depara aqui com uma testosterona um pouco mais baixa, né? Para um paciente jovem de 25 anos, que faz um treinamento intenso, por que será que isso está acontecendo, né?
Aí aqui só para mostrar para vocês, obviamente, quando a gente pede a testosterona, que a gente tem que lembrar que no homem a produção da testosterona é no testículo, a mulher também produz testosterona, né? Então é importante isso, é um hormônio super importante na mulher, na saúde da mulher. E a gente tem um hormônio luteinizante. O hormônio luteinizante é um hormônio que estimula a produção da testosterona. Então, se eu tenho uma testosterona baixa, eu espero que esse hormônio luteinizante esteja alto, tudo bem? Tentando estimular. Então, ele é produzido na hipófise, bem aqui no centro do nosso cérebro, vai até lá no testículo e tenta estimular a testosterona. Então, é uma situação estranha, porque eu tenho a testosterona num perfil mais para baixo, né, 343, e eu tenho um hormônio luteinizante que eu esperava que estivesse tentando estimular, né, e está baixo. Lembrando que esse paciente não estava usando nada, tudo bem? Dependendo de alguma substância que ele pudesse estar usando, poderia interferir nesse eixo hormonal. E aqui eu pedi, obviamente, a CPK, creatina fosfoquinase, para ver o nível, né? A gente sabe que essa é uma enzima de degradação muscular, ela aumenta em quem faz treinamento excessivo, né? A gente pediu aqui para ver que está dentro da normalidade, né? Compatível com uma pessoa que realiza exercício físico, e níveis de homocisteína também. Restante do exame normal, inclusive cortisol basal. Então, não é um paciente com déficit de cortisol, que também seria, né, doença de Addison, uma causa da fadiga. Então, qual o provável diagnóstico desse paciente? O que vocês acham? Ele é um paciente que tem uma composição corporal normal, ele é um paciente que está querendo chegar num objetivo, então ele queria ganhar massa muscular, ele queria ter uma definição, inclusive. A gente viu ali que, óbvio, que ele podia ter uma composição corporal um pouco melhor, né? A gente vê que, para um atleta de crossfit, ele tem um percentual de gordura que não se encaixa tão bem, próximo de 10% seria o ideal. No entanto, a gente vê que ele tem um déficit hormonal, e muito provavelmente causado por uma coisa que a gente vê muito, e a gente às vezes não pergunta para o paciente, olha, que hora você está indo dormir, que hora você acorda, você está se suplementando bem, esse treino não está excessivo, né? Então, o overtraining é uma coisa extremamente comum, né? E a gente vê muito isso, a vigorexia. Tem até um sócio meu, que é o Dr. Igor Caldato, que ele é psiquiatra, e eu falo assim, cara, vigorexia para mim é um transtorno psiquiátrico. Aí ele fala, Guilherme, eu também acho, mas ainda não está no livro no DSM da psiquiatria. Mas é um transtorno e muitas pessoas têm isso. É um indivíduo que treina todos os dias, sem nenhuma interrupção. Isso é absolutamente errado. A gente tem que ter um dia de descanso ou um dia de adaptação muscular para que a gente possa fazer um trabalho regenerativo, né? E muitos desses pacientes vão concordar comigo, trabalha, dorme tarde, não recupera e treina pra caramba, né? Faz um treino excessivo. E muitas vezes quer suplementos para melhorar o problema e mesmo assim não diminui a carga de treinamento. Isso você pode até piorar o paciente. Então, até quem está assistindo em casa, isso é muito comum. O paciente chega fadigado, com overtraining, e você naquela de querer ajudar, não, vamos embora, eu vou te dar mais coisas, você suplementa ele melhora, mas ele não diminui o ritmo, você coloca ele num buraco pior ainda, mais fundo, tá? Então, a gente sabe, ó, nos estudos mostrando aqui, por exemplo, 12 semanas de treinamento com VO2 de 60 a 80, então um trabalho dentro de uma capacidade alta, um exercício intenso, menos do que ele faz, né, ele fazia 130 5 vezes por semana, aqui 120 minutos 5 vezes por semana, queda de testosterona total e menor resposta do LH e FSH, que é o que a gente mostrou, né, super compatível com o nosso paciente. E aí, olha só, gente, como os hormônios são importantes no exercício físico e na nossa regeneração muscular. E todo o trabalho mecânico que é realizado, ele secreta hormônios. Lembrando que aqui eu não estou nem falando dos nossos hormônios, o quê? Musculares. Irisina, outras miocinas que participam desse metabolismo, facilitam a sensibilidade à insulina, são hormônios que atuam também no metabolismo ósseo e também no sistema nervoso central. Tem certeza que faz exercício físico aqui se sente bem. Isso é efeito não só dos neurotransmissores, mas também das miocinas, que têm um efeito relaxante, né? Vejam vocês que a testosterona ela faz uma regulação anabólica do músculo, né? E também do tecido ósseo. A testosterona estimula a via da mTOR, que é uma via de crescimento e formação muscular, tá, pessoal? Então é importante a gente entender esse mecanismo. Ela aumenta normalmente no treinamento, eu vou mostrar aqui para vocês, mas quando nós temos um treinamento excessivo, ela pode gerar uma queda. Então, olha só, foi o que eu falei, exercício físico leva a uma ativação celular. Essa ativação celular, ela vai fazer com que haja a secreção de vários hormônios. Quando você entra no exercício físico, você utiliza a glicose, você precisa aumentar a glicemia, você secreta vários hormônios que têm esse papel. Entre eles o cortisol, o glucagon, o hormônio do crescimento. E não só esses hormônios que são glicolíticos, aumentam a glicose, como também hormônios que aumentam a síntese proteica, né, e a ativação celular. Então aqui eu poderia colocar para vocês, por exemplo, o próprio GH, e o IGF-1, que tem uma ação aí para crescimento muscular, né? O GH tem uma ação lipolítica, né? Ele tem a ação dele, inclusive,
que tem relação com a glicemia, vai fazer hiperglicemia. E o IGF-1, como eu falei para vocês, que ativa a MPK, ativa a via da mTOR, ativa a via da PI3 quinase, que é onde a gente tem sensibilidade à insulina, né? Aumenta essa via, fazendo com que haja translocação do GLUT4 na célula, ou seja, o exercício físico é um dos poucos mecanismos onde a gente não precisa da insulina para aumentar a sensibilidade, para aumentar a entrada, o influxo de glicose na célula. A própria célula transloca o GLUT4 sem a sinalização da insulina. Isso só acontece no exercício físico, tudo bem? Então é muito importante esse fenômeno. E obviamente que a gente tem outros hormônios que não vão ter uma ação glicolítica, né? Na dinâmica da glicose. Ela vai ter uma ação mais anabólica, vai ter uma ação mais de estímulo muscular. E a gente pode, obviamente, falar aqui da testosterona, mas existem outros. O sulfato de ideia, androstenediona, né? Todos que ligam com os receptores androgênicos. E a gente poderia estar citando aqui vários, inclusive a dehidrotestosterona, que é uma testosterona 3 vezes mais potente do que a própria testosterona. Tá? E o estrogênio, que tem uma ação importantíssima. A gente sabe que o déficit de estrogênio é terrível para a massa muscular e também para a massa óssea, especialmente para a massa óssea. E aí, quando a gente faz com que esse turnover muscular seja positivo através desse estímulo equilibrado, a gente tem formação do músculo. No entanto, quando é um treinamento excessivo, falta nutriente, ou a gente tem esse eixo quebrado, a gente pode ter o contrário. Favorecer o quê? Catabolismo muscular, através do excesso de cortisol. A gente sabe que o cortisol ele aumenta no exercício físico. É um processo natural, porque ele tem a função de elevar a glicemia. Mas além desse efeito de elevar a glicemia, ele também tem uma função super importante, que é manter o indivíduo disposto. Ele é um hormônio do estresse, né? Numa fase mais crônica, a gente pode ter uma queda do cortisol, e aí já é um quadro mais grave do paciente, tudo bem? E óbvio, né, pessoal, radicais livres produzidos no próprio exercício, que são benéficos até certo ponto. No entanto, a gente sabe que, a partir de determinado nível de treinamento, isso é extremamente deletério para o organismo. E olha só como é que o exercício físico ele estimula a testosterona, não só a sua produção, como a sua sinalização. Porque a testosterona vai ser importante no processo o quê? Regenerativo muscular. Então, quando você treina, você para, durante todo o período pós-treinamento que você tem, inclusive durante a noite, você tem um processo de regeneração muscular. E esse processo é dependente dessa síntese, né? Que vai ser estimulada por quem? Especialmente pela testosterona. Então, a testosterona, a gente sabe que ela tem efeitos na força. Todas as meta-análises mostram que a testosterona aumenta a força. Então, a gente vê ali que o nosso paciente tem déficit de força, muito provavelmente por essa queda da testosterona, né? A gente tem, inclusive, importância da testosterona na performance, por isso que é um doping, a gente sabe disso, a UADA, reposição da testosterona é considerada um doping. Então, o overtraining resulta numa elevação do cortisol, do estresse, uma elevação da SHBG. A SHBG ela é uma proteína que carrega os hormônios sexuais no nosso sangue, ok? Quanto mais alta essa HBG, menor os níveis de hormônios livres. Ela liga com o hormônio e bloqueia a sua ação. Tá? Então, por exemplo, uma mulher que toma pílula anticoncepcional, ela tem um aumento da SHBG. A estrogenoterapia faz isso. Além desse aumento da SHBG, diminui a produção da testosterona. Então, toda mulher que toma um anticoncepcional oral monofásico, ela tem uma deficiência secundária da testosterona, ok? Obviamente que existem pacientes que têm hiperandrogenismo com síndrome do ovário policístico, que tem alta testosterona, que a gente quer baixar porque está dando efeito colateral, né? Mas, na maioria das vezes, não é isso. Na maioria das vezes, a gente tem uma queda da libido, uma queda da qualidade de vida, dependente de um método contraceptivo, que, na minha visão, muitas vezes não é o ideal, tá bom? E a gente tem redução da LH, como eu falei para vocês, diminuiu o hormônio luteinizante, diminui o estímulo sobre o testículo para a produção, no caso aqui do nosso paciente, né? E as contrações totais e livres de testosterona, né? Se correlacionando com o decréscimo do quê? Da força. Então, ele piora o rendimento, tá? A gente sabe que existe esse estímulo, como eu falei, da síntese proteica, né? E olha que interessante esse estudo de 2017 falando exatamente, ó, queda crônica da testosterona pode indicar que o volume de treinamento e a intensidade excedem a tolerância do organismo e reduzem o potencial anabólico. Mesma coisa quando você tem, e é super comum, o paciente com queda da testosterona subclínica, como a gente está mostrando aqui, e um aumento do cortisol, favorecendo o quê? O catabolismo. Esse cara não vai ganhar massa muscular? Nunca. Né, gente? Então, super importante. Então, vamos lá. O que todo mundo quer saber? Beleza, a gente viu o problema, a gente identificou. O que a gente faz agora? O que a gente pode fazer? É óbvio que a gente vai o quê? Ajustar primeiro o treinamento dele, criar um horário de descanso, um dia de descanso,
Ou um dia que ele faz um treinamento mais regenerativo. Então, de repente, ele pode fazer um dia de um treinamento mais leve, né? Para ele não sentir que não está fazendo nada, a gente pode tentar criar essa janela adaptativa. Ideal com acompanhamento do profissional de educação física, para poder orientá-lo, né? Eu acho que é super importante. Então, vamos lá. Quais fitoterápicos, suplementos também, podem aumentar a testosterona, melhorar a massa muscular, aumentar a recuperação e a performance? Então, eu queria começar aqui com algumas substâncias que eu acho que são muito legais. Vocês vão ver que durante aqui as aulas do curso, a gente vai, às vezes, repetir a substância, mas é proposital, para vocês estarem fixando dose e uso. Ácido D-aspartico eu gosto demais, tá? É uma substância muitíssimo interessante. A gente sabe que ela tem um efeito em fazer duas coisas. Ela estimula a secreção do GnRH, que vai estimular LH e FSH, e ela, além disso, favorece a via STAR. A via STAR é a via que produz os hormônios sexuais através do colesterol. Vocês, todo mundo aqui sabe, os hormônios esteroides do corpo humano, todos derivam do colesterol. Então, o colesterol tem uma função importantíssima. Então, ele é um composto fisiológico muito interessante, tem um papel na regulação da liberação e síntese do LH e da testosterona, né? Então, em humanos, o tratamento com o ácido D-aspartico tem esse efeito de aumentar a liberação de LH e testosterona. Lembrando a vocês, eu vou falar aqui um pouquinho, a grande restrição do aspartico é a seguinte, ele precisa ter uma concentração alta. A gente sabe que numa cápsula a gente consegue chegar até 500 miligramas, né? Vocês vão ver aqui que o ideal é ser feito em sachê, porque tem que ser dose alta, para cima de 3 gramas, tá? A não ser que você queira dar 8 cápsulas para o paciente e ele te odiar eternamente. Então, exatamente o que eu falei, olha só que legal. Ela entra ali no hipotálamo, fazendo um estímulo aqui para o estímulo da produção da LH e FSH, e aumentando a produção da testosterona, tá? E aqui foi o que eu falei, olha só, fazendo uma fosforilação da MPK e facilitando a via STAR. Vocês estão vendo ali que pega o colesterol e coloca na produção dos hormônios, começando pela pregnolona, progesterona, e aí vai dando origem a todos eles, né? Que são hormônios super importantes, no final das contas, é claro, a própria testosterona. E aí, quando a gente analisa os estudos, é bem legal, porque a gente vê que ele realmente funciona. Então, esse estudo aqui mostrando um aumento significativo com a suplementação versus placebo, ok? Então, um estudo comparando placebo com a sua suplementação, aumento de LH e aumento de testosterona. Então, como eu falei para vocês, a dosagem de 3 gramas dia normalmente, né? Melhora dos níveis de testosterona é aproximadamente 25%. Então, naquele nosso paciente, a gente só suplementar o D-aspartico pode ter alguma resposta, mas a resposta vai advir do quê? Da suplementação mais o ajuste do treinamento, que provavelmente vai dar um bom resultado no final das contas, um paciente jovem, né? Long Jack é uma substância que eu gosto muito também, uso bastante. É uma suplementação que a gente tem no mercado magistral. O Rodrigo até já falou um pouquinho do Long Jack, não falou, Rodrigo? Long Jack é um ativo muito bom e ele entra numa situação que eu acho que é muito bacana. Lembra que eu falei para vocês da cascata de produção dos hormônios sexuais, que é a via STAR? Essa via depende de várias enzimas, são as CYPs. Essas enzimas fazem a conversão de um hormônio em outro. Então, vai lá do DEA para testosterona, né? Vai lá de pregnolona para progesterona. Então, existem várias enzimas. O Long Jack atua ativando uma enzima chamada CYP17, tá? Que vai aumentar o metabolismo da pregnolona, da 17-OH-pregnolona também, para produzir o DEA, tá? Bem como androstenediona e testosterona. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Olha lá que legal. Essa é a via STAR, a gente tem o colesterol, dando origem à pregnolona, né? E aí dando origem a todos os hormônios da cascata sexuais, ó. Os hormônios sexuais aqui, DEA, androstenediona, estrona, testosterona e estradiol. E todas possuem ação dessas enzimas. E vejam vocês que a CYP17, que é estimulada pelo Long Jack, ela é super importante e ela está aqui em várias cascatas. E quando a gente vai olhar, por exemplo, a sua suplementação, aqui mostrando, por exemplo, pacientes, isso aqui que eu acho legal, esses são pacientes que ele já tem uma deficiência de testosterona, já são pacientes que já passaram da andropausa, né, ou do déficit androgênico do envelhecimento masculino. E a gente percebe que, ok, a gente até tem alguma melhora de testosterona, mas tem uma grande melhora, na verdade, de sintomas, tudo bem? Então, a gente tem uma melhora grande de sintomas com a suplementação do Long Jack nesses pacientes, porque o eixo da produção de testosterona, mesmo que a gente estimule nesse paciente, a testosterona não vai subir. Vocês concordam comigo que ele já tem uma senescência testicular e já não consegue produzir tão bem testosterona, tá? Então, a gente tem que escolher muito bem para quem a gente está dando esse suplemento. Adianta dar um suplemento desse ou ácido D-aspartico com um paciente que já tem falência da produção de testosterona? Não, né? Então, aqui vale para um paciente
que tem o eixo íntegro, apesar do que, o que eu estou falando tem melhora, sim, dos pacientes que já estão na andropausa, sem aumento da testosterona, mas com melhora do score, provavelmente por aumento dos outros hormônios dentro da cascata. Tá? E a gente vê aqui, inclusive, olha só que bacana, aumento também de testosterona total e testosterona livre com a suplementação do Long Jack. Long Jack é uma suplementação muito legal e uma suplementação até antiga que a gente usa bastante aí na prática clínica. Então, aqui estudos com o Long Jack, né? E o mais importante que eu sempre gosto de trazer, ele tem estudo de segurança, então a função renal e função hepática não se altera com a suplementação do Long Jack. Tá? Então, é muito legal. Dosagem do Long Jack, 300 a 400 miligramas dia. Claro que isso depende do paciente. Né? Não afeta a razão urinária de testosterona, estradiol, o que é um dos índices utilizados para o doping. Então, você pode usar Long Jack no atleta profissional, com segurança. Tá? Não viola as políticas de doping. O Sindura, essa substância eu gosto demais, eu uso muito na minha prática clínica, sempre venho falando dele nos congressos, porque ele tem algumas funções. Ele aumenta a síntese do óxido nítrico, vocês vão lembrar, o óxido nítrico faz vasodilatação, melhora a performance, chega mais nutriente na célula muscular, mais oxigênio, mais glicose. Né? Então a vasodilatação é um processo fundamental, inclusive vários suplementos que o Rodrigo citou fazem vasodilatação, nitrato, né? Citrulina, várias substâncias têm essa função. Aumento da produção da testosterona e o mais legal, ele aumenta a massa magra e diminui gordura corporal. Então é um ativo muito, muito interessante. Né? Aqui o estudo feito com o Sindura, e a gente vê que os grupos super, inclusive homogêneos, né? Para análise, então são os dois grupos que fizeram placebo ou que fizeram Sindura, são grupos muito semelhantes, né? O que dá credibilidade para o estudo, e a gente vê que teve sim aumento da testosterona livre. A gente teve, inclusive, aumento em centímetros de medida de braço e diminuição de gordura corporal com a suplementação. Aumento da concentração de testosterona, né, significativa. E as dosagens são essas. Né? Aumento de massa magra no grupo que fez foi 2,29 quilos. E uma diferença de percentual de gordura muito grande do grupo placebo para o grupo Sindura. Dosagem dia de 400 a 800. Muita atenção, e aí dica da prática clínica. Suplementação nas mulheres, tem que tomar cuidado, porque pode deixar as mulheres mais irritadas. Tudo bem? Então é um grande efeito colateral do Sindura nas mulheres. Sugiro começar com 100 a 200 miligramas. Esse aqui é o legal, aqui é o feeling, né? Tem homem que se beneficia de 200. Ou às vezes é assim, pô, Guilherme, eu posso juntar um com o outro? Claro que você pode. Você pode, de repente, dar 3 gramas do aspartico à noite, e você pode fazer uma cápsula com Sindura 400 miligramas e Long Jack 200 miligramas. Olha aí que legal. Uma possibilidade interessante que você pode estar usando na sua prática. A maca é uma substância super conhecida, né? É que o paciente chega assim, chega na primeira vez na consulta e fala assim, você toma suplemento? Ele, doutor, tomo. Glutamina de manhã com limão, ômega 3, tomo whey protein depois do treino com BCAA, ou seja, está tomando a mesma coisa 2 vezes, né? Que o whey protein já tem BCAA, e tomo maca e tríbulos. Falo, ótimo. Então vamos lá, vai começar já. Por que você toma maca? Essa é a primeira pergunta. É óbvio que existem vários estudos mostrando a eficácia da maca para você ter maior estímulo, né? Se sentir melhor. Tem pacientes, mulheres pós-menopausa que fazem uso, homens que fazem uso, né? No entanto, a gente não tem evidência de que a maca faça aumento de testosterona. Tá bom? Apesar de eu achar uma substância muito legal. Tá? Os estudos não mostram isso, inclusive do Journal Endocrinology, que também não mostrou esse efeito nem em LH, né, que são os estimulantes, nem testosterona, nem estradiol. Os resultados da revisão semática sugestivos de que a maca melhora a qualidade do sêmen. Até o OK tem estudos sobre isso. Então, como eu falei, existem alguns efeitos da maca que estão relacionados com outros tipos, alguns outros estímulos, mas não no aumento da testosterona. Né? Tem um efeito no desejo sexual, sim. Então, tem paciente que faz suplementação, tem melhora de libido. Né? Talvez até pelo efeito fitoestrógeno, que é presente na maca. Né? Existem fitoestrógenos. E um possível papel do estrogênio na fertilidade humana masculina, fazendo com que você tenha, inclusive, melhora do sêmen. A gente sabe que o paciente que tem bloqueio do estradiol, né, a gente vê muito isso naquele pessoal que faz academia e toma bomba por conta própria. Que ele toma estrógeno anabolizante e ainda toma um bloqueador de estrogênio. Né? Ele, achando que está fazendo a melhor coisa do mundo, está fazendo a pior, porque o estrogênio é importante para a massa muscular e é importante para isso aqui, ó, preservação da fertilidade. Então, a gente tem um papel importantíssimo do fitoestrógeno.
no contexto aqui da maca. Aí olha a dosagem, 1,5 a 3 gramas dia, né? Mas tem gente que faz dosagens mais baixas da maca. O desejo sexual pode ser afetado por depressão comportamental, estresse, ansiedade e sedação, né? Então ele tem esse efeito também ansiolítico, é interessante a maca em alguns pacientes. Não há evidência suficiente para justificar o uso com o objetivo de hipertrofia muscular e performance esportiva. Não tem, tá? Eu sempre falo isso porque é um suplemento muito usado, às vezes, e o cara está usando porque ele quer melhorar o desempenho, e não vai melhorar. Ou então é efeito placebo, né? Que acontece muito. Fenogrego, uma substância muito legal. O fenogrego é rico em saponinas, tem um efeito muito bacana, tem muita segurança, tem um efeito anabólico e androgênico em homens, e o efeito levando, inclusive, ao aumento de testosterona total e testosterona livre. Quando a gente olha os estudos aqui feitos com homens mais velhos, inclusive o estudo de 2006, mostrando, sim, um efeito também, não só na testosterona, como na testosterona livre, mas também no sulfato de ideia. A gente percebe que, inclusive, faz uma estimulação do eixo lá em cima, né, aqui na hipófise, de NRH estimulando hormônio luteinizante e hormônio folículo estimulante. É seguro, né, reduz sintomas, aumenta a sensibilidade testicular ao LH, melhora a função sexual, então também é uma substância bacana para ser usada. Testofen, 500 mg dia, né? E aí você pode usar, inclusive, eficaz para pacientes com sintomas mais idosos. Como a gente está falando de performance esportiva, a gente poderia estar usando ele num paciente jovem também para fazer um estímulo, né? E aí, pessoal, isso que eu acho interessante, o tribulus terrestre é uma substância que é nível de evidência C ou D, ou seja, nenhuma evidência, né? E aí, quando a gente observa aqui, por exemplo, não tem muita evidência para que faça o estímulo androgênico e anabólico. Mas, vamos falar um pouquinho aqui do tribulus. Né? A evidência até o momento sugere que o tribulus terrestre é ineficaz para aumentar os níveis de testosterona em humanos, assim alegações de marketing não são substanciadas. É outra substância que, como a maca, não tem evidência para aumentar a testosterona. Porém, a gente sabe que tem gente que toma tribulus e existem outros efeitos aí que podem estar acontecendo, tá? Normalmente a gente tem essa dosagem, 253 vezes ao dia, né? Mulheres, né? Interessante, aí sim, mulheres com transtorno sexual hipoativo, onde a gente sabe que existe às vezes a indicação de fazer reposição androgênica com testosterona, você pode antes tentar, por exemplo, outras substâncias. E o tribulus é uma delas, funciona super bem, né? A gente pode estar fazendo para essas mulheres com transtorno sexual hipoativo. Lembrando que muitas vezes pacientes que procuram com esse sintoma estão fazendo uso de método contraceptivo antiandrogênico. Então, você bloqueia esse efeito, não adianta nada você dar isso aqui. A solução é trocar o método contraceptivo para um método que não tem interferência nos hormônios androgênicos ou que seja pró-androgênico, como, por exemplo, o DIU, levonorgestrel e alguns tipos de implante que favorecem esse efeito, tá? Ácido ursólico, eu gosto bastante, apesar dele estar aqui no CID, a experiência clínica que eu tenho com ácido ursólico é legal. E eu acho isso aqui muito bacana, que poucos suplementos fazem, aumenta os níveis de GH e GF1, que são hormônios importantes, né? O ácido ursólico é um composto natural encontrado nas folhas, né? Como, por exemplo, no alecrim, no manjericão, né? No orégano, no eucalipto. E, é claro, a gente tem o extrato padronizado para poder ser utilizado na suplementação, onde a gente vê os benefícios, né? Os principais mecanismos de ação envolvem a ativação da proteína desacopladora 1, da UCP1, né, e da MPK cíclico no tecido adiposo, e maior liberação do GH e do GF1. Estudo da Obesity Reviews, que é uma revista prestigiada de 2017, e mostrando esse efeito do ursólico. Aqui para vocês o estudo. E aí, olha só que interessante. A gente tem, então, esse efeito da UCP, da MPK, fazendo um aumento da oxidação dos ácidos graxos, né, diminuindo a adiposidade abdominal. E tem um efeito interessantíssimo aqui, aumenta GF1, aumenta GH, consequentemente aumenta a sensibilidade à insulina, o receptor de insulina ativado, fazendo o quê? Ativação da AKT, mTOR, aumento da massa muscular. Então é um suplemento bem legal que você pode fazer uso, tá? Então a gente tem aí o ácido ursólico aumentando, inclusive, aumento da irisina, que é um hormônio super importante, que a gente sabe que participa de vários cenários, inclusive da própria sensibilidade à insulina. Essa substância aqui eu gosto demais, e a gente já mudou de tabela, até o Rodrigo mostrou, suplementos com nível de evidência B, né?
o ácido fosfatídico. É uma substância muito interessante. Essa eu prescrevo assim, para a grande maioria dos meus pacientes. Aumenta o balanço positivo para a formação muscular, tá? E tem propriedades anabólicas. Ácido fosfatídico, né? Então, a gente teve aqui, por exemplo, aumento de 12,7% na força de agachamento e aumento de 2,6% na massa muscular versus placebo, tá? É muito interessante a combinação diária com dosagens de 750 miligramas. Eu dou um pouco mais do que isso, eu costumo dar em torno de 1 a 2 gramas dia para os pacientes, tá? Então, a gente sabe que o ácido fosfatídico favorece a sinalização através do mecanismo alternativo à insulina e fatores de crescimento que ativam a mTOR, né? Então, super legal. E aí, quando a gente vê, por exemplo, o uso do ácido fosfatídico, melhora de composição muscular e aumento da força numa repetição máxima. Então, a dosagem é essa, de 750 a 2 gramas dia. E não tem evidência científica, isso é importante salientar, apesar de a gente ter todo esse benefício aqui que eu falei da massa muscular e da performance, a gente não tem para aumento da testosterona, tá bom? Isso aqui eu acho muito legal, isso é uma coisa que não é valorizada, que é o uso do fitoterápico para melhorar a performance. E eu digo isso por conta própria. Então, por exemplo, eu durante muitos anos fiz suplementação da cafeína antes de um treinamento de sprint. Ou seja, eu saía para pedalar 1 hora e nessa 1 hora, a cada 15 minutos, a gente fazia tiros. Tiros que às vezes duravam, eram ou subidas, ou eram tiros de 5 minutos. E eu lembro nitidamente que eu passei um período fazendo hiperconsumo da cafeína e eu fadigava precocemente. Eu no início estava muito bem, mas quando eu dava um tiro eu morria rapidamente. Ou seja, eu chegava no VO2 máximo muito rapidamente. Essas substâncias aqui, os adaptógenos, fazem exatamente o contrário. Elas levam o seu potencial mais à frente. Então você tolera o sofrimento mais tempo. E quem é atleta sabe disso. É tudo psicológico. Se você está achando que você está morrendo, você não está. Você aguenta mais ainda. Essa é a grande verdade. E isso aqui te ajuda, né? Então tem estudo analisando aqui a ashwagandha, inclusive o próprio Rodrigo falou para a gente, né? Mostrando esse benefício no exercício resistido, por exemplo. Então, quando a gente vê aqui os dois grupos, a gente vê que, inclusive, a gente tem uma melhora de repetição máxima, de força, né, em vários tipos de exercício com a suplementação. A gente tem, inclusive, melhora de circunferência, tanto circunferência de braço quanto peitoral com a suplementação, né. A gente tem, inclusive, olha só que interessante, quando a gente olha aqui nível de testosterona, a gente tem uma alteração no nível de testosterona significativo quando a gente faz o tratamento, então tem efeito na testosterona também. E, inclusive, no sulfato de ideia, vejam vocês aqui que é um hormônio super importante. Então, eu acho a suplementação, e eu tomo até hoje a ashwagandha, gosto muito, faço no pré-treino, inclusive, é uma substância que eleva esse potencial, retarda a fadiga. Tá? Existem outras substâncias, mas essa é uma das queridinhas que eu queria trazer para vocês. Então, olha aí, dosagem de 100 a 200, claro que isso pode variar, você pode usar até menos ou usar mais. Então, aumento da força, aumento da massa, você pode interferir nos níveis de testosterona sim, né? E, principalmente, essa quarta aí, alivia a fadiga física e mental pelo estresse. Ou seja, você tolera mais o esforço, tá? E é claro, né, pessoal, não posso deixar de falar do HMB, uma substância derivada da leucina que eu gosto demais, aumenta, né, melhora o balanço proteico, vários estudos mostrando benefício com o HMB. E aí, olha só que interessante, eu gosto muito disso aqui, ó, estimula a via da mTOR, que eu falei para vocês que é uma via de síntese muscular, né? Estimula o GH e GF1, que são hormônios importantíssimos para o anabolismo muscular também, né? E tem também uma ação sobre biogênese mitocondrial, né? Então é muito bacana quando a gente observa os efeitos do HMB, da suplementação. Olha quanto estudo que a gente tem falando de benefício do HMB para melhora de massa muscular e diminuição de dano muscular. São inúmeros estudos com HMB, né? Lembrando a vocês que a gente tem, obviamente, o HMB oral, a gente também tem o HMB injetável. Eu gosto muito do HMB injetável para alguns tipos de paciente. E, é claro, o médico com um aparato que ele possa ter isso na clínica, que a gente fala inclusive isso muito no curso de injetáveis, a gente pode fazer uso do HMB. E aí é isso que a gente observa, aumento da massa muscular com a suplementação, mas numa diferença absurda, né? É um bom suplemento, mas tem que ser feito em dose alta da forma correta. Então, normalmente a gente faz, eu faço 3 gramas de HMB dia, a gente tem cápsulas que podem chegar a 1, que já vêm prontas.
aumento da recuperação muscular, aumento da performance aeróbica, aumento da força muscular e aumento da massa magra. Nesse caso aqui, como eu falei do suplemento anterior para vocês terem mais, que a ashwagandha tem mais um efeito na fadiga, né? Esse aqui vai ter um efeito mais na massa. Então, se o paciente quer ganhar massa muscular, o HMB tem que estar. Tem que estar. Imagina você botar só creatina, não. Você tem que, a HMB é super importante também, tá? Suplemento bacana de você estar utilizando. Lembrando a vocês, o Rodrigo tá aqui, tem um sabor horrível no sachê, né, Rodrigo? HMB, tem substância que tem que tomar cuidado com a prescrição. HMB no sachê, o paciente vai ligar para você e falar assim, doutor, você me prescreve, o que é isso, doutor? Não consigo nem cheirar esse troço. Então, bota na cápsula, que é mais fácil. Essa é uma substância que eu já tive problemas com me prescrever em sachê. Hã? E o Rodrigo está falando aqui, pessoal que está em casa, que é o farmacêutico que deu aula para vocês aqui, que não dá para mascarar o HMB com nada, né? Então, a substância aqui é melhor fazer em cápsula, e aí, realmente, para você chegar nessa dosagem aqui, vai ser aquela história de tomar várias cápsulas. Aí depende para quem que você está dando. Se vai dar um benefício grande para o paciente, vamos embora. E ele topa, né? Agora, tem gente que não suporta tomar uma cápsula, imagina 6, 8, né? E é claro, né, pessoal, não posso deixar de falar da creatina. Sim, creatina é o suplemento que tem maior evidência científica de benefício para o atleta. Então, hoje, um atleta, um desportista que não faz creatina, esse cara está mal. Ou ele está mal acompanhado, ou ele não está fazendo a suplementação correta. Então, a creatina tem muita evidência. Acho que acabou aqui o... Creatina tem muita evidência, aumentando. Diminui radicais livres, estimula a KT-mTOR, né? Estimula toda a biogênese mitocondrial, bloqueia a miostatina, tem um efeito de aumento de IGF-1, levando tudo isso a um estímulo grande para hipertrofia muscular. Já teve muita pergunta rolando ali no YouTube, o pessoal que está nos acompanhando, sobre dosagem de creatina, né? A creatina, como eu falei, isso aqui é super legal. Tem gente que faz assim, eu posso fazer só a creatina, vou começar a suplementação da creatina. Beleza, 3 gramas dia, 5 gramas dia. Mas tem sido mostrando que você pode fazer um loading, ou seja, dar uma hiperdose de creatina e depois continuar com a suplementação. Na verdade, as evidências recentes mostram que não precisa fazer esse loading. O que é importante que eu queria salientar aqui, que você não vai esquecer, é isso aqui. Creatina tem que ser tomada com carboidrato. Evidência muito maior para você ter benefício da creatina. Então, vai suplementar a creatina, faz, por exemplo, creatina com isomaltulose, que é a palatinose, que é um açúcar de longa que vai te ajudar. É uma suplementação muito boa. Normalmente eu faço. É claro que a gente tem creatina hoje que vem pronta, né? E aí você pode, muitas vezes, ali, estar colocando o paciente comprar creatina e você só adiciona, por exemplo, uma palatinose junto. Né? Ou não precisa ser, pode ser até um alimento, ou você bater com uma fruta, alguma coisa. Mas, de fato, quando você faz com carboidrato ou carboidrato mais proteína, você tem um grande benefício, tá? No aumento do quê? Dos estoques de creatina musculares, que é o que você precisa. Lembrando a vocês que, por que creatina, né? Toda a história da creatina começou porque um dos mecanismos celulares que o músculo utiliza, né, que é a via da creatina, a via da fosfocreatina, é uma via que não usa oxigênio, uma via super rápida e que entrega ATP rapidamente para o músculo. E a gente usa isso muito como exercício de musculação, exercício rápido, sprint. Então, o cara que faz sprint, a suplementação da creatina é super indicada, super. Depois, eles começaram a ver estudos com atletas de endurance, mostrando que mesmo no endurance, você tem um benefício muito grande na recuperação muscular. Tá? Creatina, então, 3 a 5 gramas dia, aumento do desempenho no sprint, maior trabalho realizado em séries de uma repetição máxima. Então, quem não sabe, uma repetição máxima é o máximo que você consegue levantar em determinado exercício. Você coloca lá o máximo e tenta fazer uma repetição só. Então, eles observam no estudo esse aumento. Maior massa muscular e adaptações de força durante o treino. Aumento do limiar anaeróbio. Quem não sabe, o limiar anaeróbio, a gente vê isso no teste cardiopulmonar, ou na ergospirometria, que é o quê? É o momento onde existe um cruzamento do seu VeO2 com o seu VoCO2. Falei aqui linguagem louca, mas na verdade é o ponto que mostra onde você tem uma alternação, uma alternância do seu metabolismo. E você vai entrar numa janela onde vai gerar fadiga. Quando a gente faz um treinamento até o nosso limiar anaeróbio,
a gente vai bem. Você consegue ficar 2, 3 horas ali. Quando você passa esse limiar anaeróbio, que é o que você usa, por exemplo, num HIIT, num treino de alta intensidade, que você toda hora sobe, desce, você vai gerar uma fadiga precoce. Então, por exemplo, se um ciclista trabalhar acima de 70% do VO2 num treinamento, ele vai quebrar em 1h30. Né? Se ele ficar em 60, 55, ele vai pedalar talvez o dia inteiro. Né? Maior tolerância ao treinamento, que é o problema, né, pessoal? Porque treinar é fácil, o negócio é treinar no dia seguinte tão bem quanto foi o primeiro, né? Então a creatina a gente pode, é o suplemento nutricional ergogênico mais eficaz, atualmente disponível para atletas, com a intenção de aumentar a massa muscular, tá? Então era isso, acho que informações super importantes para a gente já iniciar, e a gente vai voltar com outras informações, e aí esse take home message aqui é super importante, é o resumão. Aí eu coloquei estrelinha assim, ó, eu usei evidência científica, e usei também prática clínica. Então, por exemplo, creatina lá, 4 estrelas. HMB e ácido aspartico, né, 3 estrelinhas. Ácido fosfatídico e ashwagandha e sindura também. Os outros a gente pode usar, tá? Então são aí as substâncias. E eu botei uma estrelinha na maca também, para vocês não ficarem tristes comigo. Tem gente que gosta da maca, né? Mas são as substâncias aí que estão presentes. Tá bom, pessoal? É isso, então agora vocês vão ficar com mais uma aula maravilhosa. Quem está assistindo aí, vamos entrar aí no intervalinho rápido e já está voltando. Dúvidas aí, pessoal? Tem outras substâncias, né? Eu não dá para botar todas, mas a gente vai falando. Vão ter outras que vão estar aparecendo aí. Vem, Silvinho.